Fala aí, galera de Cristo, eu sou Henrique Cruz e hoje nós vamos falar sobre a salvação, como uma pessoa pode ser salva e quem pode ser salvo. E hoje a gente vai esclarecer através da Bíblia como a salvação se dá e qual é a relação teológica com isso. A gente vai falar de uma visão teológica mais para o sentido reformado, tá bom? É isso aí, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aí embaixo e bora pro vídeo. Sabemos que todo homem precisa e necessita de salvação. Como sabemos isso? A nossa Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 21, vai dizer: Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. E em Romanos 3, 9, vai dizer: Que concluiremos então? Estamos então em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Ou seja, todo ser humano está debaixo do pecado. Desde o princípio, no Éden, quando Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus comendo do fruto, chegou ao ser humano, então, o pecado original, o que a gente chama de pecado original, o primeiro pecado, e todo ser humano agora nasce pecador. E não há nenhuma forma de contornar isso. É o que seria o pecado. O pecado seria uma ofensa a Deus. Então o ser humano ofende a Deus e com isso deixa o seu lugar de estar ao lado de Deus e contemplar aquilo que Deus é de maneira perfeita, como era lá no Éden. Então o ser humano ele precisa de alguma coisa para retomar e religar-se com Deus. Hoje em dia é muito comum pensarmos, nos religarmos com Deus, baseados até mesmo em outras religiões, de que podemos fazer isso com esforço próprio. Para quem já assistiu The Good Place na Netflix, é mais ou menos essa ideia. A gente faz boas coisas, a gente acumula alguns pontinhos para chegar nos céus e então estar salvo. O que eu gosto de Good Place é que mostra que no final de tudo nenhum dos seres humanos ali conseguem chegar porque ali eles vão falar que foi problema no sistema, que as pessoas fazem coisas boas, mas no final, no fundo, tá tudo muito mal. Então, por exemplo, a pessoa tá plantando lá um negócio, mas usa agrotóxicos, essas coisas. Não é a visão real ainda do que seria, porque a visão é que nós desobedecemos a Deus desde o princípio. Se nós desobedecemos a Deus de princípio e Adão e Eva representávamos o que éramos, se estivéssemos no lugar deles, estaríamos pecando do mesmo jeito, da mesma forma, nós faríamos a mesma coisa. Então, o problema está que nosso coração deseja outra coisa que não seja Deus. E isso é desde criança. Nós temos Davi falando lá nos Salmos: em pecado eu nasci, em pecado concebeu minha mãe. Nós temos Deus falando para Noé: o coração do homem é mau desde sua meninice. Então, a resposta que a Bíblia dá é que o coração do homem é mau, o coração do homem é cheio de trevas e o coração do homem não consegue chegar a Deus. E como nós resolvemos isso? Já que pelos nossos próprios méritos não conseguiríamos resolver, porque até os nossos próprios méritos, as nossas próprias boas ações, é cheia de maldade por trás. Isaías 64, 6 vai nos dizer: somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como a folha e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Ou seja, Isaías está dizendo que até as nossas obras, a nossa justiça é como o trapo da imundícia, que é como absorvente sujo, né? Que o trapo da imundícia naquela época era o que as mulheres usavam no período menstrual para reter o sangue ali e tudo mais. Então Moisés está dizendo que as nossas boas obras são como aquilo. Então, se as nossas obras para Deus é como um trapo da imundícia, um pano velho e sujo, como nós poderíamos chegar a Deus? Como nós chegaríamos até ele? Porque esse é o problema. E a gente vai entrar em duas visões. Eu vou dar a versão de uma só, né? A gente vai focar em uma. Sou reformado, então eu penso da cabeça reformada. E o que seria a visão? Seria uma visão monergista ou sinergista? A visão monergista é que todo o ato da salvação depende exclusivamente de Deus e é Ele que opera no coração humano. Nós, seres humanos, não podemos fazer nada. E o outro lado é o lado sinergista, em que o homem se complementa com Deus para fazer alguma coisa. Então é o homem e Deus trabalhando para a salvação do homem. Ou seja, Deus faz toda a obra com Jesus Cristo,
Deus faz tudo aquilo, mas cabe no final a decisão do homem seguir a Deus ou não. Eu não consigo pensar dessa forma, eu penso de uma forma monergista. Por quê? Deus falou para Noé que os nossos corações são maus desde da meninice, desde a infância. E a ideia ali é que é desde bebezinho mesmo, desde pequeno. Então, se o nosso coração é inclinado ao mal, então minha vontade não é livre para escolher. Como eu, Henrique, que amo chocolate e detesto, sei lá, detesto cebola, e me oferecessem chocolate e cebola para comer. Sempre que me oferecessem chocolate e cebola, eu vou escolher chocolate e vou rejeitar a cebola. Sempre vai acontecer isso. Por quê? Porque eu gosto de um e não gosto do outro. Eu amo um e detesto o outro. A mesma coisa acontece, por exemplo, nesse ato de Deus. O ato do meu coração é ser inimigo de Deus. Então, meu coração sempre vai negar a Deus. Me oferecem o pecado e me oferecem a Deus, eu vou escolher o pecado e nunca vou escolher a Deus. Pelos textos que já citamos anteriormente aqui, a gente pode dar base para isso. Então, como é que Deus resolveria esse problema? Como é que Deus resolveria o problema da salvação? Já que o ser humano não consegue salvar a si mesmo. E aí é que entra Jesus Cristo na história. Então, a salvação, ela é dada pela fé em Jesus Cristo e de maneira gratuita, através da graça. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 9, vai dizer: vós sois salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Fé em quem? Fé em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus foi quem morreu para perdoar os nossos pecados. O plano de Deus para a salvação estava em sacrificar alguém perfeito em nome daquilo que não era perfeito. Então ele sacrifica Cristo, que é o seu único filho, perfeito, imaculado, sem pecado nenhum, e ele sacrifica Cristo no lugar do pecador. Cristo é o Cordeiro do Antigo Testamento, o bode expiatório do Antigo Testamento, o Cordeiro da propiciação do Antigo Testamento. Ele era o sacrifício do Antigo Testamento, que agora é revelado no Novo. No Antigo Testamento era um prelúdio, uma esperança acerca do Messias, do Cristo. E chega no Novo Testamento, agora o Cristo se revela como um grande sacrifício e sacrifício definitivo. Depois de Cristo não há mais outros sacrifícios por pecado. É por isso que não há obra humana que possa nos livrar do pecado, a não ser que seja o sacrifício de Cristo. E esse sacrifício só vale para os que creem. João 3,16 vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então o sacrifício de Jesus Cristo só vale para os que creem. São essas pessoas que são salvas, aquelas pessoas que creem em Cristo Jesus, aquelas pessoas em que Deus deu a capacidade de crer, como eu já citei aqui em relação a Efésios 2:9. Fé é um dom que não vem de nós, mas é de Deus. Então é Deus que opera em nós o agir, é Deus que confirma a fé em Cristo Jesus em nós através do seu poder soberano, porque nós não conseguiríamos crer em Cristo Jesus por nossas próprias capacidades. E é esse processo de Deus dar o dom da fé no nosso coração que nós chamamos de eleição. E essa eleição é por pura graça, não é porque você é bom, não é porque você é preferido de Cristo, não é porque você é preferido de Deus, não é pelas suas obras, não é pelo seu próprio mérito. É uma coisa que Deus viu e só Deus sabe. E é só Ele que vai continuar sabendo. A gente vai saber como é que Ele faz isso lá no final. A Bíblia não está preocupada em responder agora para a gente como é que Deus escolhe os seus eleitos. Mas nós sabemos que é uma eleição divina, soberana de Deus, e somente Deus pode dar a fé a essas pessoas. Então, no final, a salvação é isso. A salvação é um ato de Deus dado através da graça irresistível para que os eleitos possam crer em Cristo Jesus. E isso é extremamente lindo, sabe? Eu não sei hoje em dia quem são os eleitos, quem é eleito, quem não é. E é por isso que eu evangelizo, é por isso que você está assistindo esse vídeo, por exemplo. E aqui eu não estou na discussão se isso é verdade ou não. Eu estou dando uma visão reformada a respeito da salvação, de como ela se dá. Que, para mim, na minha visão, é o mais coerente com o que está descrito ali na Bíblia. A gente vai ter textos bíblicos
onde o ser humano é responsável pelas suas escolhas, mas também que Deus é soberano sobre as escolhas. E como essas duas coisas se dão, a Bíblia não está se importando como vai responder isso. Mas a Bíblia mostra essas duas verdades. Mas, contanto a salvação, a Bíblia deixa claro que é um ato de Deus, é um ato soberano de Deus para o pecador, porque o pecador não teria capacidade de fazer tal ato. Então, basicamente é isso. E é assim que se dá a salvação. Então, a salvação só vem porque todos nós somos pecadores lá desde Adão. Então, a salvação ela só vem porque todos nós fomos pecadores em Adão. Somos pecadores em Adão, nós nascemos em pecado, então é por isso que nós necessitamos de salvação. A salvação vem por conta disso, porque todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram. Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem. E o texto de Romanos 3 vai descrever muito bem o que é isso. A salvação ela é necessária porque nós todos pecamos em Adão. E essa salvação ela só é dada por meio da fé e da graça que há em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus foi o plano de Deus. E não é um plano B, é um plano que foi revelado antes da fundação do mundo. Esse era o plano de Deus antes de tudo. Que Cristo Jesus morresse para salvar os pecadores que viriam a negar a Deus. Cristo morreu antes da fundação do mundo por essas pessoas. E a salvação ela dá exatamente para essas pessoas, para quem crê na graça e tem fé em Cristo Jesus. Mas essa fé ela só é dada por Deus, um ato mono de Deus. Por isso que é monergista, é um ato mono, único, exclusivo de Deus, porque é Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. É Deus que nos faz querer crer em Cristo. É Deus que nos faz querer a Ele mesmo. E é Deus que nos faz confirmar essa fé. Então, por isso que é um ato exclusivo de Deus. E no final é isso. O que a gente tem que aprender com a salvação é que somos pó, não merecemos a Deus, somos pecadores e que as nossas orações sejam para que Deus entre em nossos corações. Você quer que alguém seja salvo? Ore para Deus. Deus, mude o coração dessa pessoa, se for da tua vontade. Não vai ser os melhores argumentos que vai convencer uma pessoa de crer ou não em Deus. Não vai ser porque você estudou bastante, que você sabe das coisas. Não é através de você, é através de Deus.